Tudo bem com você? Como é que tá? Passou bem a semana? Queira Deus que você tenha passado, sua família, que esteja tudo jóia. Eu tenho aqui nas minhas mãos 2 lições ainda, que é para você que nos acompanha, que não tem a sua lição, certo? Manda um recadinho pra gente no chat, olha aqui, preciso de uma lição, quero uma lição. Se você já puder mandar o seu endereço, a gente já despacha a lição, se for pertinho, a gente vai levar para você. Não fique sem a lição, porque ela é maravilhosa e a cada semana nós vamos nos aprofundando nas profecias, certo? Nós vamos desvendando o livro do Apocalipse e nós vamos pegando uma gotinha também lá no livro de Daniel. Então assim, não tem lição? Manda minha lição, manda o endereço e a gente vai enviar a lição para você, tá? Muito bom ter você aqui, mais um estudo, mais uma classe da Escola Sabatina. E assim, se puder enviar para os amigos, dá o joinha. Esse trimestre a gente está esquecendo das balas, mas daqui a pouco nós vamos pedir mais bala pro Kevin, que ele comprou umas balas boas, caríssimas. Então, foi bom, não foi, turma? Como é que foi? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. E querem mais bala ou não? Quer sim. Então, e ele diz agora, diz o Kevin, se a gente conseguir a gente inscrever bastante gente no canal, certo? Ele vai dar chocolate. Ele não disse isso, mas eu tô falando por ele, tá? Não, o Kevin tá ficando muito bonzinho. Tá demais. Daqui a pouco vai ter até uma bicicleta para nós elétrica, para não cansar as pernas. Isso eu tô precisando. Tudo bem, Kevin? O Kevin tá hoje com a gente. O Lequim, que estava conosco nas últimas, acabou de sair, estava conosco aqui agora, orou pela gente, orou por você que tá aí. Joel, como é que foi sua semana? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. E a família? Tudo bem, bem também. Tudo bem? Graças a Deus. Diz que os meninos tá fazendo você sofrer, né? Com a tal de bola, é isso? Tá contando pra Ih, gente? rapaz, nem te conto. Você tá ficando velho, hein? É, e eles... Eu tô ficando velho, e são 2, né? Já viu como é que é? Aí o pai vai tendo... Tem um ditado aí que diz que o passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça pra baixo, né? Ah, é? É, tá acontecendo isso comigo. É, tadinho. Ô, Elton, vamos ajudar o menino aí, Elton. Tem que ajudar, porque a coisa tá feia. Como é que você tá, Elton? Tudo ótimo, maravilha. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E a Cris? Tá bem, tudo Tá bem? ótimo. Todos bem, Então graças tá a Deus. joia. Eu quero mandar para você um abraço, tá? E mandar pro Valdomiro, pra Zélia e o Zé Everaldo, pra Luama, irmã Luama, um beijão pra irmã Luama. Deus abençoe a senhora. Pra Aline e a família, certo? Pro Antônio, pra esposa. Ó, e pra você que tá aí. Manda seu nome pra gente mandar um abraço aqui pra você, certo? Vai ser muito bom. E é muito bom a gente saber que você está conosco. Elton, nós vamos orar agora? Você ora pra gente? Oro. Então, todas as vezes vou repetir. Se você que tem um pedido especial nesse momento de oração, eu, Joel, o Kevin, o Eliakim voltou, tá ali com a gente, do Joel Eliakim. Então, nós vamos estar aqui orando por você, para que Deus te atenda, para que também nos dê a sabedoria, para que a gente transmita a mensagem da lição. Então, ora pra gente, Elton. Querido Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, porque temos a certeza da presença do Teu Santo Espírito conosco. Amém. Mais uma vez, rogamos que o Senhor nos ajude. Amém. Que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria para esse tema tão importante e tão oportuno para esse tempo que vivemos. Que o Senhor abençoe de maneira especial os nossos queridos que nos assistem. O Senhor conhece a vida de cada um deles, que eles sintam a Tua presença junto deles e que eles tenham a certeza que o Senhor irá dar a vitória a eles, Pai. Amém. Amém. Nos abençoe nesse momento, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Olha, e se você escutar um barulhinho lá no fundo, não se preocupe, tá? Nós estamos com os nossos desbravadores hoje aqui pertinho de nós. E são os meninos alegres. E o Joel tá feliz demais porque os 2 meninos, né, Joel? Vão acampar aqui e vão deixar você dormir sossegado hoje. Vai dar para recuperar então? Vai, dá pra recuperar um pouco, mas aí eu fico preocupado também. Ah, não vai dormir. Não, porque eles vão se recuperar e depois quando eles me pegarem, eu tô brabo. Manda deixar acordado aqui. Fala com a diretora. Tá? Aí eu vou ter que disponibilizar energia em dobro. Não, a gente vai dar um jeito. Então vamos lá. A boa notícia do juízo. Você quando escuta falar do juízo, juízo, não dá medo? Dá, né? Ainda mais conhecendo esses nossos juízes de hoje em dia, de toda vez, né? De todas as épocas. Temos juízes fantásticos, juízes bons, mas temos péssimos juízes. Mas nós estamos aqui
Vamos estudar hoje sobre um juiz que não falha e que é justo. Legal? Então vamos nessa. Bom, meninos, a boa notícia do juízo. E eu quero começar aqui com o nosso verso, que é um verso muito interessante. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Bom, pelo que o texto diz e a Bíblia diz, vocês vão me ajudar agora se estou certo ou estou errado, uma coisa que é certa é que vai ter um juízo, é isso? É isso mesmo. Você leu um texto aí que fala, porque está chegando a hora, né, do juízo, de julgar. E a Bíblia toda mostra a relação do juízo, né? Mas o tema aqui fala o quê? A boa notícia do juízo. Então, existe uma coisa boa nesse juízo. E a gente vai ver o que é. Joel, a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, são julgadas e são condenadas injustamente. Isso acontece. Infelizmente, é a falha. Mas para a pessoa que conhece, o juiz que vai julgá-lo, é um juiz que é honesto, sempre foi justo. E a pessoa sabe que está em paz com esse juiz. Precisa temer o juízo? Achei interessante você tocar nesse assunto do juízo honesto, porque na nossa sociedade nós temos muitas injustiças em relação a julgamentos. Hoje, quando é que nós tememos um juízo hoje? Quando nós somos culpados, nós vamos temer o julgamento, ou quando nós sabemos que um juiz é corrupto, também vamos temer né, o julgamento, e dependendo se você está em juízo contra uma pessoa que tem mais dinheiro do que você com certeza também, né, a tendência é que você seja prejudicado. Então, culturalmente, nós temos medo do juízo, né? E isso aí é quase que natural nos nossos dias, essas questões de corrupção. E natural entre aspas, tá? Para o mundo que nós vivemos. Mas quando nós, como você falou, conhecemos o juiz e a honestidade e a sinceridade e integridade do juiz, aí nós não vamos temer, desde que nós também não tenhamos a culpa no cartório, como se diz. Se tiver, não adianta. Se ele for mais justo, tem que nós somos mais fritos, né? Se nós tivermos culpa no cartório, né? Então, o importante é sempre estar em paz com o juiz. Sim. E para estar em paz com o juiz é só seguir as normas, regras e leis, que o juiz nunca vai ter nada contra você. Mais ou menos por aí, não é? Assim, me diga uma coisa. Desculpa, você pode ir? Não, pode. Esse juízo que a gente está falando, a boa notícia do juízo. Esse juízo que a Bíblia espera, a gente vai sempre, como nós já falamos, que a repetição sempre é o melhor método de aprendizado. Todo mundo, o Joel tocou uma questão de que o rico tem vantagem em cima do pobre, né? Aqui no questão falando de nós aqui, né? Nesse juízo que a Bíblia diz que vai ter, onde Cristo é o juiz, todos vão comparecer ou só os pobres? Como é que é o esquema? Todos vão comparecer. Romanos 14, 12, Paulo fala assim: assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Opa. Cada um de nós, todos. E é interessante essa questão do juízo aqui na terra, né, dos homens, né? Os homens costumam dar um jeitinho, né? Eu tenho uma coisa com a justiça, eu vou lá e dou vamos dizer assim, ajo de má fé e compro, vamos dizer assim, né? Dou um dinheirinho ali, alguma coisa. Nesse juízo... Tem isso não, né? Não tem isso não. É um juízo que vai ser extremamente o quê? Fiel e justo. Então não vai ter jeitinho como se faz aqui na Terra. A gente vê muito por aí, né? Então, mas a gente tem uma coisa muito favorável ao nosso lado, né? Qual que é, Elton? É o Evangelho eterno. Sim, né? Sim, o Evangelho eterno é o que nós vimos nas lições passadas. É Cristo tomando o nosso lugar na cruz, né? Aquela pena que era para nós, né?
né, vamos dizer assim, aquela sentença que era para nós, Jesus tomou sobre ele. O Evangelho eterno nos dá o contrapeso, que se nós estamos com Jesus, a coisa é diferente. Amém. Ô Joel, nesse juízo celestial, eu tenho algumas dúvidas, assim, tipo assim, o que vai ser visto lá? Só as coisas ruins que a gente fez? Como é que é o esquema? Bom, diante de Deus existem livros, né? Nós temos anjos que relatam as nossas ações, as nossas tendências pecaminosas que são vencidas, os nossos erros. Então, tudo isso é registrado. Assim, a nossa história está registrada, a história da nossa vida. Agora, você já viu que muitas pessoas, trazendo para o nosso exemplo novamente, existem muitas pessoas que estão ansiosas para que ocorra um julgamento? Tem um amigo meu que ele até passava mal. Então, ele tem ansiedade e ele estava com um processo lá contra uma lei, um processo trabalhista, e ele ia receber lá um valor, né, nesse processo. E já estava se arrastando por alguns anos. Então, ele não via a hora desse juízo acontecer. Por quê? Para ele ia ser o quê? Favorável a ele. Favorável. Então, assim, a lição traz a boa notícia do juízo. Muitos vão estar ansiosos e muitos vão estar temerosos. Agora, chegando na pergunta que você me fez. Se nós não compreendermos o que o Elton falou também, a respeito do sacrifício de Cristo em nosso favor, nós vamos estar temerosos. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida está registrada diante de quem? Quando Paulo diz que todos comparecerão diante do tribunal de Deus, não é pessoalmente para sermos julgados por Deus, mas a nossa história, as nossas escolhas que estão registradas, elas estão diante de Deus. E esse julgamento é feito em cima dessas informações. Uma pergunta: Deus precisa das informações, sendo que Deus conhece passado, presente e futuro? Não precisa. Mas as informações estão registradas como prova para os seres celestiais e para os seres terrestres também. Quando o Joel fala seres celestiais, uma coisa que a gente tem que entender, quando Jesus esteve aqui na Terra, e ele falando do Pai, ele diz, o Pai trabalha até hoje. Qual que é a função do Pai? O Pai é Criador. Cristo é Criador, mas estava aqui na Terra conosco, o Espírito Santo, quer dizer, Trindade trabalha, ou seja, a Bíblia deixa para cada um de nós, para você que também está nos assistindo, que existem mundos que não caíram, certo? Quando o Joel fala que essas anotações se virão para seres celestiais e também no futuro, que nós vamos ver na lição, para nós, num tempo em que a gente vai ver na lição que nós vamos revisar o julgamento de Deus, não que Deus seja injusto, mas para nosso conhecimento, as anotações farão diferença. Com certeza. Elas não são para nós, né? E assim, no mínimo nós temos aí os anjos com uma grande dúvida. Deus tirou do céu rebeldes, a terça parte dos anjos rebeldes, e depois como é que Deus vai levar para lá pessoas que também estavam em pecado, né? Mas só voltando aqui a questão de nós compreendermos o sacrifício de Cristo em nosso favor, a lição vai discorrer isso aí. Quando nós compreendemos o sacrifício de Cristo em nosso favor, nós não iremos temer o juízo. Pelo contrário, ele não será um temor. Não, vou ficar ansioso. Eu vou ficar igual o meu amigo lá, que não via a hora. A lição vai trazer isso para a gente. O juízo não é para nós temermos, mas é para nós ansiarmos. Esperarmos ele com moia. Lucas diz assim, que quando nós virmos os sinais acontecendo da volta de Jesus, não é para nós entrarmos em desespero, mas para nós exultarmos e nos alegrarmos, porque a nossa redenção, né? E ele ainda fala, erguei as vossas cabeças, né? Alegrem-se, porque a vossa redenção está próxima. A redenção, ela está em conjunto com o juízo, né? Uma coisa não se separa da outra. A redenção só acontece quando o juízo acontecer. No livro Esse Dia com Deus, 1980, uma meditação matinal, tirou um texto de Ellen White que eu achei muito interessante, que diz assim: o julgamento final é um acontecimento muitíssimo solene e terrível. Isso terá de ocorrer perante o universo. Deus será honrado e seu governo vindicado e glorificado. E isso na presença dos habitantes dos mundos não caídos.
Ou seja, aquilo que você falou, aquilo que o Elton também falou, ajuntando, né? Tudo vai ficar como prova, tudo vai ficar como resultado, né? De cada um de nós perante o que Deus tomou, a atitude de Deus de salvação ou perdição, né? Elton, o significado da hora do juízo. Me parece, não sei se estou certo, quando acontece alguma coisa ruim, a primeira coisa que a gente fala com a mesma... eu acredito que nós não, mas a maioria do pessoal fala, quem que quis assim? Deus. Não parece que essa vozinha devia ser a mesma que lá antes de ser jogado, falava que todas as coisas ruins, aprisionamento, tiraram a felicidade dos anjos, por isso que os anjos caíram, e a nossa... Parece que é culpa de Deus, não é? Não parece que... É isso que o inimigo quer, né? Colocar a culpa sobre Deus, né? Mas é aí que vem a importância desse juízo, né? Como é que um Deus que entrega o seu filho, que era Deus com ele, Deus Filho, para vir a esse mundo, fazer homem e morrer por nós, como é que um Deus desse pode querer algo de ruim para nós, né? Não tem lógica uma coisa dessa, né? Só nós raciocinarmos um pouco, né? Então é um Deus de amor, né? E o juízo, o propósito do juízo, a principal propósito do juízo é fazer o quê? Vindicar o caráter amoroso e justo de Deus. Vai ser revelado tudo isso. Então a gente vê que o significado desse juízo é isso. É mostrar que tem um Deus que nos ama, que fez de tudo para nos salvar. E você que está nos assistindo, você é precioso para esse Deus. Você é um filho que ele ama, que ele veio aqui. E às vezes nós passamos por situações, não só diante de um juiz, mas às vezes somos julgados na família, somos julgados pela sociedade, pelas pessoas. E muitas vezes as pessoas não entendem que existe um Deus que pode nos trazer o quê? O perdão. E pode trazer paz para a nossa vida. Amém. Se nós nos entregarmos para esse Deus maravilhoso. E esse juízo é para o nosso bem. Joel, uma coisa que eu achei interessante, que o mesmo anjo que traz a notícia do Evangelho Eterno é o mesmo que grita, cuida aí que tem juízo, né? Ou seja, os dois estão interligados? Interligados. É uma advertência que esse anjo tem a dar de que vinda é a hora do seu juízo. Nesse conjunto dessa mensagem, não está só anunciando o juízo, mas está anunciando também o meio pelo qual nós não vamos sofrer as consequências do juízo. E aí ele vem dizendo, temei a Deus, dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. E aí ele fala, e adorai aquele que fez os céus, a terra. Então é um chamado a um relacionamento com Deus, a uma intimidade com Deus e a um modo de vida, né, uma transformação pessoal de cada um de acordo com a vontade de Deus. O temer a Deus e o dar glória a Deus, ele está relacionado a um reavivamento e reforma na nossa vida espiritual. O reavivamento ele está ligado ao nosso espiritual, a nossa busca com Deus, a nossa intimidade, nosso relacionamento. Esse é o reavivamento. E a reforma é a consequência do reavivamento. A partir desse relacionamento que eu desenvolvo com Deus, as minhas ações serão o quê? Diferentes. Elas serão, diferentes. Né? Elas serão ações de acordo com a vontade de Deus. Isso é reavivamento e reforma. Até na semana passada, né, Elton, quando nós tratamos a lição, a questão de dar em glória, né? Uhum. Foi bom você falar reavivamento e reforma, que engloba, né? A gente terminou entendendo o dar glória a Deus e o temer a Deus e mais interessante, né, que a lição ela levou a gente para um foco de que quando você teme, esse temer, a gente sabe que é o temer de respeito, apesar que eu ainda falo para o pessoal, é bom ter um pouco de medo também, certo? O respeito, Deus como nosso Salvador, glória, a obediência ela é voluntária, né? De coração. É onde a reforma, o revivimento, a reforma leva a obediência, né? A gente vê alguns exemplos de juízo na Bíblia. Vamos pegar dois aqui, ó. Vamos pegar o dilúvio e vamos ilustrar ele. Deus chega e Noé, é o seguinte, vou destruir tudo com água,
com chuva. Noé não sabia nem que era chuva. E aí Noé tinha um relacionamento com Deus, né? O reavivamento, ele já já com possuía. Deus. E aí ele fala, mas Senhor, o que eu tenho que fazer? Faz um barco. Se você quiser escapar disso aí. Então as ações de Noé agora, elas são pautadas a partir do reavivamento espiritual que ele tinha com Deus, do relacionamento com Deus. Então, dentro da questão de escapar do juízo, Noé entendeu a mensagem e passou a agir de forma diferente. Foi salvo ele e a família dele. Agora a gente pega Sodoma e Gomorra. Na hora do juízo lá, ali Ló começa a chamar os seus familiares e os seus amigos, e as pessoas não tiveram um reavivamento, consequentemente não tiveram uma reforma e foram destruídas. Infelizmente. Agora o anjo está dizendo, chega a hora do juízo, vinda a hora do seu juízo, e chama a gente para um reavivamento. E agora o passo seguinte são as nossas ações, um modo de vida diferente do qual nós vivemos. Como é importante quando a gente entende que o relacionamento com Cristo é tudo. Ele é tudo. A leitura da palavra dele, sabe? O louvar a ele, cantar hinos a ele, a oração, a boa leitura, o tempo de meditação. Isso é fantástico. É isso que vai nos levar ao que o Joel chama atenção e o que o Elton sempre chama atenção da gente, que é a atuação do Espírito Santo que vai invocar, né? Tudo isso, a reforma, o reavivamento, o verdadeiro temor, a obediência. Mas tem uma coisa aqui que eu queria que vocês explicassem de novo, entrassem mais afinco. Eu fiz essa pergunta para o Joel, eu vou repetir para ti. Com relação ao que vai ser visto lá no juízo. Aqui diz que tudo vai ser visto, é tudo, até pensamento, como é que é o esquema? Tudo. Mas não é ruim a gente ficar sabendo que vai ser feito, até as coisas que eu estava pensando escondido? Pois é, por isso que nós estudamos em lições anteriores que nós devemos contemplar o quê? Isso eu as coisas do céu, Cristo Jesus, porque até os pensamentos que às vezes muitas das vezes estão ocultas às pessoas ao nosso redor, diante de Deus, não. Então, por isso que o que eu contemplo vai fazer o quê? Diferença na minha mente e nas minhas ações também. Então, às vezes, só de pensar, né? Jesus falou, né? Só de pensar vocês já estão pecando. Pecou, né? Se você desejar na mente, já tá. Quem que pode mudar isso? É o poder do Espírito Santo e a graça de Jesus na minha vida. E é só isso, Elton. Porque senão, 1 minuto de descuido... Já era. Você já está... Mas aí tem o Cristo intercedendo por nós, né? Ainda a porta da graça está aberta. Né? Isso. Eu estou chamando essa questão assim, porque eu sei que a gente vai chegar no efeito da cruz, né, em relação ao juízo. Mas o mais importante é que a gente sabe que nada vai ficar impune. Nem as coisas boas que não foram reconhecidas aqui serão reconhecidas nos céus. Exato. As coisas más que aqui foram louvadas, né? Exato. Elas serão recusadas no céu, né? E tem aquela coisa também, as coisas que eu deveria fazer e eu não fiz. Né? Tomar cuidado. Então não é só assim, eu nunca fiz nada de ruim, mas eu deixei de fazer o quê? Muita coisa, às vezes, que Cristo queria que eu fizesse. Então é algo muito, muito forte. Elton, então eu vou chamar a atenção por uma coisa. Você que está aí nos assistindo, por favor. Quantas vezes Deus nos chama para decisões fantásticas, que é estar ao lado dele? Quantas vezes ele chama você para um batismo? Quantas vezes ele chama você para reconciliar com a igreja, com Deus, com Cristo, com seu irmão? Quantas vezes? Não esqueça, hein? São as oportunidades que Deus dá para salvação. Mas falando um pouquinho sobre a lição de hoje, eu queria ler um pedaço aqui do Espírito de Profecia, que está na página, no comentário bíblico, no volume 3, página 1299, diz assim: pecado é pecado, quer seja cometido por quem ocupa um trono ou por quem está na posição mais humilde. Vem o dia em que todos os que cometeram pecado farão confissões, embora seja então tarde demais para receberem perdão. Deus espera longamente que o pecador se arrependa. Ele manifesta uma tolerância maravilhosa, mas finalmente precisa chamar o transgressor da sua lei para o acerto de contas.
É o que nós estamos falando aqui, né? Que Deus haja hoje em nós para o reavivamento, para a reforma, e que nós permitamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, né, Elton? E você falou uma coisa aí muito importante, que é a lei, né? A lei de Deus tão desprezada hoje, né? Em que muitas igrejas falam, não, agora é a graça, a lei. A lei e o evangelho estão intimamente ligados. A lei e o juízo estão intimamente ligados. Então, assim, a lei não nos salva. Quem salva é Cristo Jesus. Mas se eu fui salvo por Cristo, realmente, a graça dele me alcançou, eu guardo a lei de Deus. E bem guardado, né? Bem guardado. Joel, agora já fazendo uma transição, quando eu olho para o juízo, certo? E olho para a cruz. Lembra que você ia fazer o intercâmbio, né? Como é que eles se conversam? Aonde eles se encaixam para mim, pecador? Tá, vamos lá. Eu vou voltar um passo aqui, mas está dentro desse contexto geral aí. Eclesiastes 12:14 diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Minha dúvida, quer sejam boas, quer sejam más. Então, no juízo, Deus trará todas as nossas obras. Ou seja, estará latente diante de Deus todas as nossas obras. 1 Coríntios 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, não são somente as nossas obras, mas até os nossos pensamentos. Os desígnios do nosso coração, a Bíblia, quando fala de coração, normalmente ela está falando dos nossos pensamentos, da nossa mente. Você sabe que nisso eu e o Elton levamos vantagem, né? Porque o nosso pensamento para sair daqui e chegar lá, nós temos cabelo, atrapalha, alguns não vão, né? Agora você, tadinho. Tá bom. Agora me fala aí. Quando e a gente aí olha... entra a cruz. Isso. Entra a cruz, por quê? Essas informações bíblicas, elas são para me mostrar o seguinte. Deus está falando para nós, seres humanos, não adianta vocês tentarem dar jeito na situação de pecado. Vocês não podem esconder nada. Vocês não têm capacidade de fazer nada para alcançar a misericórdia. A cruz é o único meio, né, que vai nos livrar do juízo. Porque eu estava lendo uma lição, achei algo muito interessante, que na cruz, o fogo do juízo final, ele caiu sobre Jesus na cruz. Jesus, ele morreu a morte eterna. A morte que sofrerão os pecadores que não se arrependeram. Então, o juízo para os que aceitaram Jesus, ele já aconteceu. Ele não vai acontecer mais. Porque Jesus sofreu no lugar deles. Tomou sobre então, si quando eu começo a compreender isso, eu olho para a minha vida. Eu olho primeiro para Cristo. E aí eu vejo a perfeição de Cristo e o padrão, o patamar da santidade que é a vida de Cristo. Quando eu enxergo isso, automaticamente eu enxergo o que em mim? Nada. A Bíblia diz que os meus atos de justiça, os melhores atos que eu posso fazer, diante de Deus, eles ainda são trapos de imundícia. Então, o que é a cruz? Né? O que relacionamento tem? Cruz e juízo. Eles estão interligados. De que forma? A cruz é o único meio pelo qual eu escapo do juízo. Amém. E o juízo é um chamado para nós nos voltarmos para a cruz, né? A cruz. O pastor Alejandro Bulhão, ele sempre dizia com relação à lei, né? A lei é um espelho. Ela vai mostrar o meu pecado, mas nunca vai limpar o meu rosto. Ela mostra a sujeira. A cruz já ao contrário, né? A cruz, quando eu olho para a cruz e aceito Cristo Jesus, o Deus que se fez carne e morreu por mim, aceito o sangue dele, tira o meu pecado, não é? Exato. É isso mesmo. Ou seja, o remédio para o pecado é Cristo e a cruz, o sangue derramado de Jesus. É Ele que nos limpa, que nos salva e nos cura desse mal. Por isso que Paulo gritava, né? A cruz. Vergonha para uns, glória para outros. Para nós e para você, hein? Glória, que a cruz seja a nossa glória, que possamos olhar para Cristo, o Cristo morto e ressurreto. Aquele que está lá, prontinho para te salvar e te chamando, filho, vem, dia inteiro te chamando. Não dê a costa para ele. Elton, diz que o salário do pecado é o que mesmo? A morte. Continua. O dom gratuito de Deus é a salvação em
Cristo Jesus. Amém. Então, que troca, hein? Morte, vida eterna para nós. Desespero e alívio, esperança e salvação. Então, assim, todos pecaram, todos, não tem nenhum que não pecou. Mas em Cristo Jesus existe o quê? Salvação. Pelos méritos dele, não nós. Amém, né? Então, nada que podemos fazer pode nos salvar, mas Cristo pode nos salvar. Agora, as obras serão o quê? Foco no juízo. Interessante isso, né? Porque se eu fui salvo por Jesus, eu pratico as boas obras. A própria Bíblia diz, né? As obras que de antemão ele já tem a nós preparado. Efésios né? 2. Pode ler, vai lá. Efésios 2, 8. Esse texto eu acho fantástico, que explica tudo isso. Olha o que fala aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, para as boas obras na minha vida, eu preciso primeiro ter o quê? A graça de Cristo, né? de Jesus. É um pacote, né? É. Quando Cristo se entrega a vida para Jesus, é aquela coisa assim, que nós falamos, acho que foi na lição passada, né? Que Martim Lutero falou para o amigo dele, fala para Jesus, eu te entrego os meus pecados. Exato. E Jesus entrega as boas obras que nós vamos fazer mediante a graça dele. Né? Mediante a graça. E isso faz toda a diferença, porque tem pessoas maravilhosas aí fora, querendo conquistar um pedacinho no céu, fazendo boas obras, mas não consegue, porque primeiro tem que ter o quê? A graça, Jesus, que é de graça, não precisamos fazer nada. Aceitou Jesus, automaticamente eu vou fazer as boas obras, mas com amor e gratidão a tudo que Jesus fez por mim. E tem gente, né, Joel, que faz boas obras mesmo, né? Faz consegue até fazer boas obras, pensando que elas apagarão tudo aquilo de errado, o desleixo com a vida eterna, o relaxo com Deus. Acha que as boas obras vão ocupar o lugar nisso na salvação, né? As boas obras trazem um alívio na consciência de alguns. Isso. Mas diante de Deus elas não querem dizer nada. Agora você me perguntou o relacionamento de cruz. Eu vi você mexendo e falei, ele já vem, ele vai lá que nós estamos esperando. Cruz e juízo, né? Não, eu vou usar o verso que você perguntou aquela hora, o salário do pecado é a morte. Isso é juízo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é a cruz. Juízo e cruz, né? Eles estão interligados dessa forma. Um outro verso que me veio à mente foi Romanos 1, verso 16, que eu gosto muito. Paulo dizendo assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Bonito, eu acho lindo. Ele muito forte. Eu né? acho isso lindo. Eu não me envergonho do evangelho, ele falando assim, né? Não me envergonho da cruz. É o único poder para a salvação. É o poder para salvar aquele que nele crê. Só que nesse relacionamento, aí entram as armadilhas do inimigo. O inimigo distorceu a questão do juízo, então muitas pessoas temem o juízo. Muitos cristãos, às vezes, se apavoram com esse tema juízo, porque não compreenderam muito bem essa questão. Por outro lado, a gente tem uma distorção das obras. O Elton leu lá em Efésios, dizendo que eu sou salvo mediante a fé, né, e não por obras. Não é pela graça que eu sou salvo, não é pelas obras. Agora, reavivamento e reforma... Porque assim, lá em Apocalipse 22, 12, se eu não me engano, está escrito assim, eis que venho sem demora. Comigo está o quê? O galardão para dar a cada um segundo as suas obras, né? Segundo as suas obras. Esse texto dá a impressão de que eu vou receber o galardão mediante as minhas obras. Só que, assim como... Vamos lá, a gente está falando dos livros e dos registros que são colocados nesses livros. Que registros são colocados nesses livros? As minhas obras. São as minhas ações que são colocadas nesse livro, como um meio de testemunho para os outros seres, mas não é para Deus. Isso. Então, as minhas obras estão registradas lá. Agora, se eu aceitei a Jesus e continuo com as más obras, eu aceitei Jesus da boca para fora. Para fora. E eu não aceitei Jesus verdadeiramente. É o que acontece por aí.
Acontece aí, não, vem, Jesus salva, a pessoa vai, diz que conhece Jesus e continua na mesma vida que tinha, e pior que a palavra de Deus que está errada. Agora que vamos um exemplo prático disso aqui, ó. Vamos pegar a teologia, eu gosto até de falar que é teoria da prosperidade, tá? Mas a teologia da prosperidade, o que é pregado hoje em muitas igrejas? Que para você receber uma bênção, você tem que dar. Certo? Então, quando eu dou para Deus, eu recebo em dobro. Certo? Então, para eu ser abençoado, eu tenho que dar. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos de uma forma totalmente inversa. Sim. Quando eu dou para Deus o dízimo, por exemplo, é porque eu já fui abençoado. É porque eu tenho recursos de onde tirar para dar o dízimo. Dava, né? Então Deus já me abençoou e eu dei. Eu não dei para ser abençoado. Eu fui abençoado e estou dando. Agora, na questão das obras, eu pratico boas obras para ser salvo ou eu pratico boas obras porque eu já fui salvo? Porque a misericórdia de Deus, eu já compreendi ela, eu aceitei o sacrifício, eu me arrependi dos meus pecados. E quando a Bíblia diz, aquele que se arrepende e deixa, alcançará a misericórdia. Então, eu me arrependi por quê? Como é que eu vou ser levado ao arrependimento? O pecado, o Espírito Santo me convenceu do pecado. E eu me arrependi. E agora as minhas obras são diferentes. Não foi para ser salvo. É porque foi porque eu entendi o que é salvação. E no caminho da salvação, as obras não eram as mesmas que eu praticava na minha vida antes de conhecer a cruz. Amém. É que nem se eu for morar na Itália, né? Eu que sou italiano preto, né? Eu vou morar na Itália. Eu chegar lá, não adianta falar em português. Eu vou ter que aprender o italiano para sobreviver. Quando eu conheço Jesus Cristo e entrego a vida para Ele, é uma mudança de vida. A linguagem muda. A linguagem muda. Muda tanto que diz aqui, ó, os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmo uma opinião muito humilde. Quanto mais perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem, e tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmo. Olha que interessante. Esse texto fantástico. Eu estava procurando ele na lição aqui, eu grifei, só que eu grifei tanta coisa que eu não estava achando ele. Não, eu já deixei separadinho aqui para te ajudar, certo? E ele continua mais assim, olha, finalizando agora, só no desejar de todas as nações. A pessoa deve se esvaziar do próprio eu antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Cristo Jesus. Acho que é Martinho Lutero que dizia assim, ó, quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. E quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Né? É o que mesmo. O texto está dizendo aí. A lição de terça-feira, Elton, fala uma cena magnífica. Conta para nós aonde ocorreu essa cena e que cena é essa. Ai, que bom que você perguntou pro Elton. Vou até beber água. Ô, Elton, vamos pedir para ele então, para deixar você tranquilo? É uma cena maravilhosa, né? Que duas aqui pessoas, homens de Deus, tiveram a visão, né, do trono de Deus, né? Imagina que cena. Daniel e João, né? E imagina o que eles viram, né? E para passar isso na linguagem humana... Como? Né? Então, deve ter sido algo assim que a gente fica imaginando como vai ser a volta de Jesus, né? Então, assim, a gente vê bem claro que as cenas aqui que eles viram, que eles descreveram, falando sobre, né, o ancião de dias, o filho do homem, uma cena de juízo no trono de Deus. Tá isso acontecendo. Lá em Daniel já, hein? Daniel. Quantos anos antes de Cristo? 600 anos antes de Cristo? 600 anos antes de Cristo. Ou seja, de nós, 2.623 anos. Pois é. E aí, João, né, quando recebe a revelação, depois, né, muito tempo depois, vê a semelhança, né? E está acontecendo, isso não é brincadeira, não, é fato. Os homens têm rejeitado a Cristo, achando que esse mundo vai ficar eternamente do jeito que está, e não vai. Vai ter um juízo e vai ser trazido tudo, né?
E essa visão que eles tiveram, né? Daniel 7 e também Apocalipse 4, né? Que a gente vê aqui falando sobre isso. Então, cenas que mostram que realmente está acontecendo. Amém, amém. Ô, Joel, o que eu acho interessante nessa cena, lá em Daniel, sempre chama atenção quando eu estudo Daniel, que o que veio era semelhante ao filho do homem. E quando eu vou para Apocalipse, as cenas, elas, como o Elton fala, se repetem. Ou seja, duas pessoas vendo a mesma coisa. E uma coisa interessante, os 24 anciãos, uma ampliação da cena de julgamento. Ou seja, além de Cristo na forma humana, Deus humano, os 24 anciãos, nós temos uma compreensão de que são representantes já, pessoas que ressuscitaram, estão no céu e também participarão, ou seja, Deus Pai, Deus Espírito Santo, no julgamento, permitindo que, junto com Cristo Jesus, tenhamos também representantes nossos perante Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso é para nos dar esperança em relação ao juízo. Agora, olha que interessante, tem muita gente com medo do juízo, né? Tem, eu tinha um medão, quando era adolescente, nossa, eu falei, tô lascado. Mas, na realidade, tem muita gente com medo do dia do juízo. Ah, tá, entendi. Do dia do juízo, certo? Então, mas e se eu dissesse para vocês que o juízo já está acontecendo? Aí que tá. Porque já a gente vai comentar sobre os 24 anciãos, mas, novamente, Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sendo e mora, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, na volta de Jesus, não haverá julgamento. Haverá uma execução, né, de uma sentença. Que já está decidido, né? De uma parte da sentença haverá uma execução. Isso. Certo? Que essa execução ela será aí em duas partes, depois a gente vê isso. Mas quando Daniel teve essa visão, ele teve uma visão futura de um evento que iria acontecer no céu. Que evento era esse? O juízo. E a gente, na lição da semana que vem, a gente vai ver quando esse juízo se iniciou. Só para adiantar, esse juízo ocorre hoje. E como lá em Levítico, quando era simbolizado ali o dia da expiação, a orientação era para que as pessoas naquele dia elas estivessem preocupadas em se voltar para Deus, em refletir, em fazer um exame interior, se arrepender dos seus pecados, afligir ali o seu espírito para estar em paz com Deus. Um arrependimento sincero, vamos dizer assim. Então a informação que nós deveríamos ter na nossa mente hoje é que o juízo está em curso. As minhas obras estão sendo registradas. E Deus está intercedendo por mim hoje. Jesus intercede por mim. Então, ao invés de eu me preocupar em colocar a minha vida em dia, lá perto do dia do juízo, é hoje, né? Eu tenho que me preocupar em colocar a minha vida em dia. Vamos que eu tropece, cai e morra. Então, esse é o problema. A partir do momento que nós morremos, os nossos registros são encerrados. E como é que esses registros estarão lá, né? Encerrados de que forma? As minhas escolhas, eu me arrependi, eu não me arrependi, eu entendi o sacrifício de Cristo na minha vida. Isso é preocupante. Tem que preocupar. Mas o mais interessante, Elton, que daí eu vou para um vislumbre do céu e João olha e a primeira coisa que ele chama a atenção diz assim: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Porta aberta. O que eu tenho que entender dessa porta aberta, Elton? É a mesma coisa do significado de Apocalipse, né? Revelação, né? Porta aberta, mostrando que está acontecendo. Por isso que é importante nós estudarmos Daniel e Apocalipse. Nós temos estudos que esclarecem muito bem, abrem a porta da nossa mente para entendermos. Está acontecendo aqui todo domingo às 18 horas com o meu amigo Joel. E está acontecendo também às 19h30 com pastor, né? O grande conflito com o pastor falando sobre isso. As coisas estão, pelo que a gente vê, as coisas estão chegando no final. Aconteceram coisas preditas na profecia, estão acontecendo e vão acontecer no futuro.
E tem muita gente assistindo muita coisa de ficção, assistindo muita coisa de feitiçaria, bruxaria. Se pegasse para estudar Daniel, Apocalipse, você ia ver quanta coisa maravilhosa tem. E essa porta aberta é para nós entendermos de que ele está voltando, está próximo. E qual que tem que ser a nossa atitude? Temei a Deus e dai-lhe glória, obedeça a Deus, porque a hora do juízo está aí. E ele vai estar voltando, e eu quero estar querendo ver esse Jesus maravilhoso voltando. Paulo fala, né, que a gente tem que entrar no trono de Deus de forma, ele diz até a forma que ele diz assim, no ímpeto, ou seja, dá um jeito e entra, né? Dá um jeito e entra, né? Ou seja, essa porta aberta, Joel, pode simbolizar, eu posso entender como que ainda há esperança para um pecador que se arrepende? Ainda acessa? Sim. O interessante essa porta aberta é quando João começa a vislumbrar ali tanto já pode Daniel, descorrer também mais coisas que ele viu lá dentro, tá? Daniel e João, eles tiveram muita semelhança, né? Os dois eram exilados, o Daniel foi chamado de homem muito amado, João foi chamado discípulo do amor. Eles viram, né, ali os eventos da história que iriam acontecer. Agora, lá no céu existiam pessoas ali, esses 24 anciãos que eu gostaria de falar, eram pessoas que tiveram suas vidas ali atingidas pelo pecado, pelas consequências do pecado, mas eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Amém. As vestes foram alvejadas. E eles, assim como eles, o que isso traz para nós? Nós também temos esperança de estarmos na presença de Cristo. Essa cena que está sendo narrada aqui por João, ela tem a ver com a entronização de Jesus. Aquele momento onde Jesus, o sacrifício dele foi aceito no céu. E tanto é que quando o livro ele é colocado diante de João, ninguém podia abrir, e João começou a chorar, houve uma comoção, porque ninguém poderia abrir aquele livro. Aí é digno, todo né? o céu louva, porque só, né? um se achou digno de abrir o livro, que era o Cordeiro, né, que havia sido morto. Então o sacrifício de Cristo é aceito, e a partir daquele momento, aquele livro também simbolizava a escritura da terra. Isso aí. Aquilo que foi perdido, né, lá com Adão, né? na cruz foi resgatado. Ou seja, quando Jesus disse assim, eis aí para Satanás, né? Eis aí o príncipe desse mundo, ele ainda era. Na cruz, o que Jesus faz? Tira a coroa, fala, opa, voltei a ser o príncipe, o rei, o dono desse mundo. Agora, lá em Daniel, quando acontece ali a visão do juízo, tudo depois do juízo é dito que Deus iria estabelecer, aí veio né, como filho do homem, e aí ele recebe o reino. A mesma visão da estátua lá, né, que no final, nos pés da estátua, vem uma pedra e destrói, e ali é estabelecido um reino eterno. Com Jesus, né, depois do juízo, ali é mostrado que Jesus recebe o reino eterno. Então isso é muito interessante. E quando Jesus foi digno de abrir o livro, e ele vai abrindo os selos dos livros ali, do livro, significa também que no final de tudo vai ser estabelecido um reino eterno. Eu vou abrir um parênteses aqui, e vocês me ajudem e me corrijam. O que acontece? Você deve estar pensando, mas o que aqueles 24 anciões estão fazendo? E como é que eles pararam lá? Bom, a Bíblia fala de Elias, né, que foram levado vivo, Enoque, a Bíblia fala também de Moisés, né, que foi ressuscitado e foi levado. O livro de Judas fala sobre a disputa de Cristo e Satanás sobre o corpo de Moisés. Mas você lembra, lá quando Jesus foi crucificado, lembra? Que a Bíblia fala que muitos santos ressuscitaram e entraram na cidade santa. Só para você lembrar, tá? E você quer saber mais sobre isso? Vem falar com a gente, né? Com o maior carinho. O Joel vai estar explicando às 18 horas muita coisa sobre isso. Como o Elton falou, o pastor também todo domingo às 19h30 do nosso culto.
certo? Mas só uma pulguinha aí e uma coisinha só para você ficar espertinho que nem nós somos, né? Eu sei que você está aí bem esperto, bem ligado, mas vamos nessa. Olha que legal. Os seres humanos foram criados para fazer parte de algo maior do que a sua própria vida. Isso tá, quem falou foi Mid Group, do Bigger to Yourself, em página 169. Ou seja, nós não fomos criados para ser essa coisinha que nós somos aqui. Não importa se você é um médico, não importa se você é um zelador, ou você é um empresário, não importa o que você seja. Nós somos criados para as coisas maiores do que nós somos. E está aí a prova, os 24 anciãos, na presença de quem? Do trono do Deus do universo. Amém. Vamos estar lá, um dia nós vamos chegar lá. Em Cristo, diz Ellen White, no livro Para Conhecer, Meditação Matinal, em Cristo temos tudo quanto é necessário nesta vida. E aquilo que constituirá a alegria do mundo por vir. Olha que coisa chique. Em Cristo você tem tudo. Busque a Cristo diariamente. Amém. Agora vamos entrar nisso aí, nós já falamos um pouquinho sobre o choro, né? Eu vou ler aqui Apocalipse 5, de 2 a 5. E, Elton, eu vou dar uma folga para o Joel, porque o Joel está falando muita coisa difícil durante o domingo e você fica aí folgado aí só, tá? Vamos lá. Aqui diz assim: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o selo e desatar que abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para o livro. E eu chorava, João falando, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Daí, Elton e Joel, nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui, mas só para a gente entender. Às vezes a gente se julga bom demais. A gente construiu uma igreja, ajudou a construir 3, trouxe 1000 pessoas para a igreja, pregou o evangelho no lugar mais inóspito da terra. É que diz que ninguém nem era digno de olhar. Imagina abrir o livro. Isso no céu, né? Isso, no céu. No céu ninguém era digno. Imagina aqui na terra, nós, ninguém, dignidade nenhuma, mas o Cordeiro. Aqui fala no versículo, o único lugar na Bíblia que junta o leão da tribo de Judá, e no versículo 6, o Cordeiro, é aqui, no capítulo 5 de Apocalipse. Porque mostra o Cordeiro que nos salva e o leão que traz o quê? O juízo. Então isso é maravilhoso. João ficou chorando, porque ele falou: quem que vai solucionar isso? Quem que soluciona as coisas da minha vida? É Cristo Jesus. Quem vai trazer salvação para a minha vida miserável que eu tenho? É Cristo. E quem vai trazer justiça na minha vida? É Cristo. Então ele é perfeito. Nós precisamos nos apegarmos a ele. E essa cena é maravilhosa. Imagina João chorando. Mas depois ele trouxe o quê? Alegria. A alegria de ver quem? O leão da tribo. Jesus foi muito humilhado aqui. E João viu isso. João presenciou tudo que Jesus passou. Mas aí ele vê quem? Jesus como o rei, todo-poderoso, o leão da tribo de Judá. Amém. Você chamou a atenção para uma coisa, Joel, você me ajuda. Eu sei que o Joel já está procurando, ele vai falar tudo aí para nós, tá, Joel? Interessante é que o leão da tribo de Judá, para abrir o livro, no mesmo verso, diz que ele teve que se tornar o Cordeiro. No 6, o Cordeiro. No 6 isso. Do Cordeiro. Ou seja, o leão tem direito de abrir o livro depois de se tornar, de ter um Cordeiro. Como a cruz. Essa é a beleza e a esperança do juízo? Assim, nós seres humanos, a gente, ao longo da vida, a gente vai se tornando
cansado do mundo de pecado que a gente vive, dos efeitos do pecado na nossa vida. Não só dos efeitos naturais do pecado, como envelhecer, ficar doente, mas a nossa consciência pesada, quando nós erramos, quando nós magoamos pessoas, nós pecamos todos os dias. Então, chega um momento que a gente fica lá como João. João ali, ele demonstra uma incapacidade, né? Não só dele, mas ali todo mundo, ninguém poderia abrir o livro. Então é uma incapacidade de resolver a questão do pecado. Aí eu me lembrei aqui de Paulo, quando ele diz lá em Romanos 7, 24, desaventurado o homem que sou. Ele vai refletindo, né, sobre o relacionamento dele, a lei do pecado na vida dele, que escravizava ele, e que ele fazia ações que ele não queria, por conta dessa lei pecaminosa dentro da natureza dele. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia. E no final do capítulo 7, ele fala assim, desaventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É quase que a pergunta, quem pode abrir o livro, né? Isso. E aí é como se ele estivesse chorando, desesperado. Mas aí ele completa no verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele já, no mesmo momento que ele vê a incapacidade e o desespero, ele enxerga o quê? A solução. E aí em Romanos 8:1 ele diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Amém, Jesus. né? Isso é bonito isso demais, tremendo, né? Tremendo. Muito, muito maravilhoso. Então, nessa questão do pecado, a lição, o título da lição e a lição dessa semana, ela quis nos levar a isso. A nossa incapacidade, mas mostrar que haverá um juízo e que há esperança e solução. Que o juízo não precisa ser uma má notícia. Para nós não, né? Ele deve ser uma boa notícia. E eu acho interessante, eu estou aqui procurando, pensei que você ia falar um pouquinho mais para dar tempo de eu encontrar, o pessoal fala assim, sumiu o livro. Tá bom, eu vou falar aqui sobre o 5º selo do Apocalipse, tá. que eu acho interessante o 5º selo, que deve ser uma representação da classe das pessoas que aceitaram a Jesus. Quando João abriu, quando o 5º selo foi aberto por Jesus, né? Aí João viu o seguinte, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, existem classes de pessoas que estão ansiando pelo juízo. E ele vai vir. Esse deve ser o nosso dever. E quando nós ansiar pelo juízo também. E quando nós entendermos o verdadeiro significado do juízo, que é salvação, é término do pecado, Jesus como uma grande notícia, o digno de abrir, o digno de devolver para nós o direito de estar próximo dele, do Pai e do Espírito Santo. Quando a gente entender isso, a gente vai querer estar no céu de qualquer jeito. Amém. Amém. Olha que lição maravilhosa, eu agradeço muito a vocês dois, muito, muito, muito. A lição foi maravilhosa, olha que bacana a lição. Mas eu quero deixar alguns recadinhos contigo ainda. No livro Testemunho para a Igreja, volume 5, página 404 e 405, diz assim: sua única esperança está na misericórdia de Deus. Sua única defesa será a oração. Como Josué pleiteou diante do anjo, assim a igreja remanescente, com coração quebrantado e fervorosa fé, pleiteará perdão e livramento por meio de Cristo Jesus, seu advogado. Olha que coisa mais linda. Um pouquinho para baixo ela diz assim: embora os seguidores de Cristo tenham cometido pecado, não se entregaram ao domínio do mal, abandonaram os pecados e buscaram o Senhor com humildade e contrição, e o divino advogado pleiteia em seu favor. Essa é a visão que João teve. Sabe, aquele que o Joel falou, semelhante ao leão, como o Elton falou, aliás, o Joel falou, se tornou cordeiro também, que vem buscando a ligação da cruz e o juízo, ele vai ser o seu advogado. E olha o que está escrito, você pode aí abrir na sua Bíblia, na hora que você chegar em casa, ou se você está em casa agora também, em 1 João 2, verso 1 e verso 2, diz assim: filhinhos meus,
Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, todavia, por acaso, porventura, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação, ou seja, o sacrifício, não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo todo. Amém. Que Deus te dê a maravilha de você entender o quanto Ele te ama, o quanto a cruz é suficiente para a tua salvação. Você vai ser uma pessoa feliz e você vai aguardar, como diz, né, esperançoso. Você vai esperançar, vai sonhar com a volta de Cristo. Fechado? Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque nós temos uma boa notícia no juízo. Amém. Obrigado por Jesus Cristo ser suficiente para a nossa salvação. Obrigado pela graça, pela misericórdia. Ó Jesus, que o seu sangue nos lave os nossos familiares. Amém. Que nós possamos, ó Deus, levar o seu evangelho na alegria que é para todos aqueles que nos cercam. Que possamos amar as pessoas como Deus nos ama. Que possamos dedicar tempo para a leitura da tua palavra. E também, ó Deus, para a oração. Por favor, nos ajude. Afaste de nós, Satanás, e os inimigos nossos, que são os seus anjos maus. Coloque, por favor, os seus anjos ao nosso lado, no lado da nossa família e dos nossos familiares. E, por favor, Deus, seja o Senhor nosso advogado. Estamos aqui pedindo, por favor, por misericórdia, perdoe os nossos pecados, dos amigos que estão nos assistindo, e que nós todos, nós aqui e eles, possamos ter essa alegria. É o que nós pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, mais uma lição acabou, findou, mais uma classe já acabou, mas na semana que vem nós vamos ter outra, hein, para estudarmos as 3 mensagens angélicas. Estamos esperando você, tá? E não se esqueça, mesmo horário, mesmo local, mesmo canal, avisa os amigos, reparte, compartilha, dê o joinha para nós ganhar chocolate, certo? E ó, semana que vem, por favor, lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, tá bom? Até semana que vem.